Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Origin Health. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Camila Pepe e hoje eu estou com Carolina Belim e o tema do nosso episódio de hoje é tecnologias que podem mitigar os efeitos climáticos na saúde. E tecnologia nacional. Estamos falando do SIDAX Clima, desenvolvido pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Bahia. A plataforma reúne informações de satélite, registros terrestres e dados sobre eventos climáticos extremos para cruzar com dados de saúde e entender como políticas sociais, ambientais e de saúde podem minimizar os impactos. Alguns resultados dos estudos do SIDAX Clima já foram apresentados durante a COP30 em Belém, como, por exemplo, a relação entre calor e mortalidade de crianças com menos de 5 anos de idade. Os pesquisadores identificaram que o risco é 29% maior no calor excessivo e 95% maior no frio extremo. Para falar sobre esses e outros achados, vamos conversar com o médico sanitarista, pesquisador e coordenador da plataforma, Maurício Barreto. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui. Muito interessante a oportunidade de conversar com vocês. Doutor, eu queria, para a gente começar a nossa conversa, que o senhor nos explicasse de onde vêm esses dados do SIDAX Clima, que dados são esses, como que é o tratamento, a coleta, o armazenamento, enfim, desses dados. Tem IA envolvida e algum tipo de inteligência artificial para ajudar nesse cruzamento, nas análises? Os dados vêm, a plataforma Clima vem de uma tradição de pesquisa do SIDAX. O SIDAX é um pequeno laboratório, né, que foi fundado aqui em Salvador, ligado à Fiocruz, aqui do Instituto Gonçalo Muniz, que é da Fiocruz. E o SIDAX, basicamente, nós trabalhamos com dados de rotina dos sistemas nacionais, né? Então, todo mundo sabe, uma série de dados, né, nossos são registrados, né, e nós temos acesso a alguma dessas informações, né. O SIDAX tem um ambiente ultra seguro de proteção de dados, né, e esses dados são vinculados, alguns deles são vinculados e formam duas coortes, né. A coorte de 100 milhões de brasileiros, que, na verdade, em fato, já está atualmente com 140 milhões de pessoas, e a coorte de nascimentos, que está em torno de 30 milhões de nascimentos. Né? Essas coortes é um método de estudo, de investigação no campo da saúde, no campo da educação, da economia, né? Que você estuda algum fenômeno longitudinalmente, né? Você acompanha populações para estudar fenômenos longitudinalmente. Então, isso permite, né, um certo entendimento principalmente dos determinantes e causas dos fenômenos de uma maneira um pouco mais, né, consistente do que outros métodos de investigação. Então, essas coortes no SIDAX, ela tem servido para investigar uma série de coisas e de problemas de saúde da população brasileira, né? Tem uma série de publicações, relatórios que são produzidos no SIDAX, estudos sobre desigualdade em saúde, estudos sobre impacto de programas como, por exemplo, Bolsa Família na saúde da população brasileira, impactos de outros, né, de programas de saúde da família, ou estudos sobre doenças específicas, que sejam doenças infecciosas, como tuberculose, hanseníase, chikungunya, né? Estudos de transmissão fetal de doenças e efeitos no desenvolvimento infantil. Então, isso é feito numa escala nacional, né, e com a capacidade muito grande de detectar fenômenos que os estudos normais, né, que utilizam amostras bem menores, né, eles não são capazes de fazer. Então, isso vem sendo uma tradição, né, que nós estabelecemos aqui no centro, né, no SIDAX, e que já consolidou como um centro inovador e um centro, né, que está trazendo conhecimentos novos sobre a saúde da população brasileira. Mais recentemente, a gente está colocando uma camada de dados climáticos, né, que cobre todo o Brasil,
E esses dados climáticos, eles vêm de fontes diversas, né? Nós temos um pequeno grupo de especialistas, como meteorologistas, climatologistas, que trabalham, né, nesse processo de colocar esses dados juntos, né? E esses dados vêm também de fontes diversas, né? São dados que são acessíveis em geral, né? Vêm de fontes diversas, como satélites, né? Informações de estações terrestres, né? Suponha o IMET tem uma série de estações espalhadas no Brasil, né? Que coletam informações sobre precipitação pluviométrica, temperatura. Então, tudo isso é coletado, né? Reanálise são modelos que climatologistas a nível internacional utilizam ou desenvolvem para estimar, né, os processos climáticos em diferentes partes do globo. Então, nós coletamos essa massa imensa de informações, né, e colocamos em formatos acessíveis para pesquisadores, para relacionar, para fazer relações entre situações climáticas, né, ou variáveis climáticas e as condições de saúde. Então, a plataforma Clima é uma etapa de desenvolvimento, né, do que é feito no SIDAX, que utiliza toda a experiência que o SIDAX já acumulou, né, na manipulação, na análise de dados, né, e passa para uma nova etapa para entrar no entendimento de como a saúde da população brasileira é afetada por eventos climáticos, né, que estão muito claramente acontecendo dentro do território nacional. Mas é um volume muito grande de dados, né, doutor? Tem algum algoritmo, alguma tecnologia que ajuda a cruzar? Tem Tem. sim. Repare, toda a experiência de trabalhar com Big Data, a gente vem utilizando, né? Tem grupos aqui que trabalham com isso, gente especialista em computação, né? Que usa uma série de programas e algoritmos, né? Que aceleram o processo, né? Ou que auxiliam no processo, né? Exatamente para dar conta do que se chama Big Data, né, ou grandes bases de dados, né, você precisa de algoritmos que acelerem esses processos, né, para poder ser computacionalmente viável, né, ser feito análises com essa quantidade de dados, né. Então, isso é usado uma série de inovações que o mundo da computação vem fazendo nos últimos anos, né, exatamente para dar conta de se trabalhar com recursos, né, de dados desse volume. E também a necessidade de recursos computacionais, né? O SIDAX hoje tem uma relativa estrutura computacional, né, que junto com esses programas, né, que aceleram e dão capacidade, né, de analisar grande quantidade de dados, é que resulta, né, na possibilidade de que pesquisadores, né, possam explorar diferentes questões, né, e responder a diferentes questões usando essas bases de dados, né, complexas. Agora, doutor Maurício, você já trouxe aqui a relevância, né, dessa base com conteúdos muito importantes e que permitem que várias correlações possam acontecer. Vocês já divulgaram um pouco desses achados, né, dentro da COP30. Eu queria saber se você consegue compartilhar com a gente alguns desses achados ou até estudos publicados que façam sentido, que a gente comunique ou traga aqui para quem está nos ouvindo. Só para dizer, quer dizer, tem os estudos não climáticos, né, que nós estudamos avaliações de políticas e tal, isso tem mais de 150, talvez, ou mais estudos publicados, né, muitas revistas científicas de alto impacto, né, várias publicadas em revistas como Lancet, New England Journal of Medicine e outros, né, JAMA, e revistas brasileiras também. Então, tem uma série de publicações, né, já feitas. O grupo de clima os trabalhos em clima, eles começaram há mais ou menos há 2 anos atrás, né? E deu um grande esforço de, né, pôr junto esse volume de dados, né? Teve um grande esforço de comunicar um dos problemas nas práticas em geral e na ciência em particular
né, disciplinas diferentes se comunicarem, né? Então, comunicar climatologista, meteorologista com epidemiologistas, com economistas, né? Então, isso é também um processo de conhecimento. Mas nós já temos produtos, né, concretos, né? Não só que já estão publicados, em publicação ou em processo de curso de análise. Então, foram 2 anos bastante profícuos para que tudo isso levou à apresentação na COP30, só para dizer, foi uma competição, né, que a Organização Mundial de Saúde abriu, internacional, para selecionar um grupo de apresentações, né, para apresentar no pavilhão da OMS. E nosso projeto foi um dos selecionados, né? Então, nós tivemos a oportunidade, como você disse, de apresentar. Bem, o que é que nós apresentamos na COP30, né? Foi, primeiro, a concepção da plataforma de dados. E por que isso é importante? Porque, repare, o acompanhamento da situação climática, seja no Brasil, seja internacionalmente, quer dizer, há uma necessidade massiva de dados, né? E de informações do que está acontecendo, do que vem acontecer, dos efeitos das medidas mitigadoras e de adaptação, né? Que venham a ser tomadas. Então, no projeto de saúde, né, dentro da grande questão climática, né, se vê claramente a necessidade de que hajam dados, né, disponíveis, né, que produzam capacidade de aumentar a vigilância sobre as situações existentes, que produzam evidências sobre os problemas existentes ou existir. Bem, o que é que nós temos produzidos? Primeiro, verificar algumas questões a nível nacional, né? O Brasil é um país extenso, complexo, né? Com diversas sub-regiões, regiões climáticas, biomas diferentes. Então, ele é um grande laboratório climático, na verdade, né? Nós falamos na Amazonas, que é uma das coisas mais preciosas que nós temos, mas nós temos né, outros conjuntos de biomas e de regiões climáticas que criam e que dão, né, ao Brasil no grande território brasileiro, né, dão uma grande diversidade e o Brasil cria possibilidades de exploração de questões, né? E outra questão, outro ponto importante é que no debate climático, né, um ponto que vem sendo colocado como relevante, né, é a questão das desigualdades, né? A questão de que os efeitos das mudanças climáticas ela atinge diferentemente diferentes grupos sociais, né? Nem todos se expõem, né, de maneira igual, né? Alguns têm capacidade ou meios, recursos de se criar proteções, né? E uma parte da população fica, né, os mais vulneráveis, os componentes mais vulneráveis da sociedade, eles ficam evidentemente mais expostos. Isso é uma tese, né, que tem algumas observações sobre isso, e isso, nos nossos estudos, a gente está conseguindo mostrar coisas desse tipo. Quer dizer, não só os efeitos globais dos eventos climáticos, e eventos climáticos aqui, eu queria, é um ponto importante para os ouvintes, né, desse podcast, que o clima é um evento complexo, o clima, né, como um todo, é uma questão complexa, né, em que você tem variabilidades climáticas. O clima varia, né? Você tem dias que está quente, dias que está frio, dias que chove mais, dias que chove menos, né? E tal. Isso é normal historicamente, né? Essa variabilidade climática. Mas tem um processo estrutural, né? No sistema que é a mudança climática, né? A mudança climática é um desvio, né? As variações continuam a ocorrer, mas a média, por exemplo, de temperatura começa a aumentar daquilo que é esperado, né? Que é exatamente o chamado, né, efeito antropogênico, né? O efeito gerado pelos processos humanos que foram criados, né, no planeta, coisas como a queima do petróleo e dos seus derivados, né? O uso como energia do carvão e outras, enfim, outras atividades humanas, né, que tem gerado o aquecimento do planeta, né?
E esse processo gera o que se chama mudanças climáticas, né? Então, isso é importante porque um ponto importante no negacionismo climático é dizer que tudo é variabilidade, né? Então, não é variabilidade, existe variabilidade climática, existe mudanças climáticas. Então, uma das coisas que nós estamos também trabalhando é exatamente separar essa questão, né, para entender, e nosso objetivo maior, entender os efeitos das mudanças climáticas, né, desse processo antropogênico, né, que vem acontecendo há algumas décadas, né, de transformação, né, do contexto climático que nós vivemos, né, e com isso criado o efeito estufa e outros efeitos que fazem com que, por exemplo, a temperatura terrestre esteja hoje 1,5 grau, mais ou menos, acima do que deveria estar, né, se mantido níveis históricos. Então, esse é um ponto importante, né, e que nossa plataforma tem começado a investigar esses dois aspectos. Um das desigualdades climáticas, então, já há dados mostrando que certos grupos, né, grupos indígenas, grupos, né, mais pobres da população, né, eles sofrem mais os efeitos desse processo de mudanças climáticas, né? Então, enquanto que isso seja uma ideia, nem sempre essa ideia, né, está empiricamente demonstrada, né? E eu acho que nós começamos a ter dados que no contexto brasileiro, né, demonstram, né, essa tese, né, efeitos diferenciais do processo de mudança climática. Outra coisa é entender o quanto, né, a mudança afeta, né? Um dado importante que é o seguinte: no Brasil, a temperatura vem aumentando, como no resto do globo, né? O climatologistas podem desenvolver modelos para entender, né, o quanto essa temperatura está se desviando e qual seria essa temperatura se não houvesse mudanças climáticas, né? E com isso é possível, né, estimar o que é atribuível às mudanças climáticas. Então, para você ter uma ideia, no nosso um estudo, né, que está em processo de publicação, está submetido numa revista importante, num período de tempo razoável, de 2000 até 2020, mais ou menos, houveram 120 mortes de brasileiros e brasileiras que a gente associa com o aumento da temperatura, né? Mas 2/3 dessas mortes foram provavelmente devido ao processo de mudanças climáticas, né? Aos efeitos antropogênicos, né? Ou seja, se não houvesse os efeitos antropogênicos, aconteceriam mortes ligadas ao clima, né? Mas seria apenas em torno de 1/3 do que as mortes que efetivamente ocorreram. Então, são questões desse tipo, né, razoavelmente sofisticadas em termos de questões muito delicadas e que precisa muita análise, muita verificação de dados, muito manipulação e trabalho com esses dados, né, que vêm sendo extraídos da coorte, né, e foram exemplo de coisas que foram apresentadas na nossa apresentação na COP30. Que quando o senhor coloca, né, essa questão de populações mais vulneráveis, né, como o senhor citou, os povos originários, quando a gente olha para o Brasil, mais acometidos pelas mudanças climáticas, em que sentido, por exemplo, do acometimento com doenças tropicais negligenciadas, em que sentidos mais acometidos? A gente tem estudado, repare, no momento atual, como eu disse, nós estamos num processo, né, nós temos 2 anos que começamos a montar a estrutura de dados, já temos análise, nós estamos estudando atualmente muito mais mortalidade, né, a mortalidade e hospitalizações em geral, né? Nós não é só, porque repare, aí é só para dizer, nós temos estudos na área nutricional, de desenvolvimento infantil, de alimentação infantil, né? Então, tudo isso são estudos em curso, né? Que não é só, a gente tem uma ideia que só afeta as doenças infecciosas. As doenças infecciosas é um modelo importante, né?
e são bastante afetadas, principalmente doenças como a dengue e outras que são muito afetadas pelos processos climáticos. Mas, repare, as mudanças climáticas afetam toda a nossa fisiologia, né? A fisiologia humana, né? E afeta os mais diversos campos e está associados aos mais diversos problemas de saúde, né? É isso que eu queria chamar a atenção. E, lógico, a gente tem interesse em doenças infecciosas, mas tem no Brasil alguns grupos trabalhando com doenças infecciosas. A gente não é a prioridade imediata, né? Estudar doenças infecciosas, mas nós estamos estudando bastante é, é, doenças em geral, né, mortalidade em geral da população, hospitalizações, né, em geral, ou certos grupos, né, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, desenvolvimento infantil, né, por exemplo, tem uma associação forte dos aumentos de temperatura com o estado nutricional infantil, né, ele afeta o estado nutricional infantil, né, por mecanismos complexos e diversos, né, que não são totalmente claros, mas é muito evidente que ele afeta o crescimento e desenvolvimento infantil, afeta a nutrição e alimentação infantil, né? Afeta as doenças cardiovasculares, a ocorrência de doenças cardiovasculares e respiratórias, por exemplo. Então, ele tem afeta, né, vários esferas, né, da saúde humana, né? Então, eu acho que isso é importante, né, nós como epidemiologista, colocar esse ponto, né? E enquanto que as doenças infecciosas, claro, são muito importantes e são usados como um certo marcadores, né, dos efeitos climáticos, dado que as doenças infecciosas ocorrem imediatamente ou muito vinculadas aos efeitos climáticos, né? Os efeitos climáticos afetam a saúde humana muito mais largamente do que pensado. Por exemplo, acrescentando a isso, existe hoje toda uma preocupação e linhas de pesquisa, né, sobre a saúde mental, né, que é uma das áreas que é extremamente afetada, as evidências que estão sendo geradas, ainda esparsas e pequenas, né, mas que levam na direção de pensar, né, que uma área extremamente afetada pelo esse processo de mudanças climáticas é a saúde mental. Então, eu queria, né, dizer, claro, que tem uma área importante que são as doenças infecciosas, né? Por exemplo, o dengue no Brasil, tem estudos de colegas do Rio de Janeiro, o professor Cristóvão Barcelos e outros, né, que mostram muito claramente que a expansão, né, da dengue no Brasil está muito ligada ao processo de aquecimento, né, que houve, né, que está havendo e está ocorrendo, né? Com isso, tem permitido que o Anopheles, né, ele se expanda no território nacional, né, criando a base de condições de que a dengue se transmita, né, em áreas que, em anos atrás, né, quando você olha prospectivamente, há alguns anos, áreas quase que isentas de dengue começam a ser invadidas pelo Anopheles e a dengue começa a ocorrer. Agora, doutor, você, até pegando esse gancho da COP30, né? O senhor teve na COP30 como coordenador do SIDAX, né? Participou de discussões e aí eu queria que você trouxesse aqui como que você enxerga que está hoje essa questão da saúde dentro dessa pauta de clima, se com todos esses exemplos que você trouxe aqui de correlações que já foram observadas, se isso já está ganhando o tamanho e a força necessária para que essa pauta permaneça e que a gente tenha cada vez mais achados nesse sentido e até possam agir, né, de alguma forma para mudar esse cenário. Né, esses efeitos. Eu acho que sim, por exemplo, porque a saúde entra na COP em períodos mais recentes, né? A COP não incluía saúde em alguns anos anteriores, os relatórios do IPCC muito perifericamente, né? E alguns anos vem sendo incluído nos debates. E esse ano foi um ano, acho, importante nisso. No Brasil, houve uma ênfase muito grande, o próprio Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, deu muita ênfase. O Brasil lançou um plano de Belém, né? O Belém Health Plan, né? Que é o plano de saúde de Belém, que é um plano é uma proposta, né? De caráter internacional para exatamente motivar os países a
colocar na agenda, nas suas agendas de políticas climáticas, a saúde, né? O Brasil tem nos seus planos de adaptação, que estão sendo terminados pelo Ministério, né, pelo governo federal, né, inclui a saúde como um ponto importante. Então, tem o dia, na cópia, tem já alguns anos, 3 ou 4 anos atrás, foi criado o Dia da Saúde. Esse ano houve uma celebração onde foi lançado, inclusive, esse plano, né? Então, a saúde passa a ser, a meu ver, né, entrar há uma compreensão clara no campo dos políticos, dos ambientalistas, né, que um dos efeitos mais, né, perversos da mudança climática é na saúde e na sobrevivência humana, né? Então, com isso, a saúde ganha relevância, né? As discussões de saúde começam a crescer e ganhar relevância, né, dentro do debate climático, né? Então, há um crescimento, sem dúvida nenhuma, que é muito visível, né? Há as comunidades de saúde, e você vê em vários congressos, encontros, a questão climática é cada vez mais debatida, né? Os financiamentos para pesquisa no campo do clima e saúde têm aumentado bastante. Os ministérios de saúde têm criado os seus departamentos, unidades para cuidar dessa questão climática, né? Então, há todo um processo a nível mundial, né? Eu diria, porque é internacional, né, no Brasil, internacionalmente, de enfatizar, né, e de colocar maior relevância nas questões climáticas. E, lógico, a comunidade científica desse campo, ao produzir, né, evidências, né, de que existem efeitos dos mais diversos possíveis, né, quer dizer, não é só nas doenças infecciosas, que foi a mais classicamente investigada, mas há efeitos muito mais, né, extensivos na saúde humana, isso tem criado, né, e tem sido uma fonte importante, né, para alimentar esse debate, né, e colocar a saúde, e ajudar, né, ou impulsionar a saúde dentro dos debates climáticos em geral. Então, você vê hoje importantes climatologistas, né, falando na questão da saúde, né? Então, a saúde deixa de ser, né, uma coisa lá dos especialistas da saúde e passa a ser parte dos debates climáticos, né, em geral, né, como um dos efeitos, né, da atividade climática, das ações climáticas e das mudanças climáticas. Doutor, e assim, voltando para a plataforma SIDAX Clima especificamente, né? Como que o senhor vê isso futuramente aplicado? A gente entende que é um trabalho de nortear políticas públicas, né? E que políticas públicas, às vezes, talvez demoram a ser construídas. Vocês estão há 2 anos aí, claro que muitos frutos ainda virão, né? De novos estudos publicados, assim, como que o senhor enxerga isso refletido na prática, realmente? Como você disse, Apari, o conhecimento e política, né, não vão se encontrando de maneiras os mais diversas possíveis, né? Agora, eu acho que, de uma maneira geral, né, é claro que há certas reversões no campo climático, né? O fato de alguns governos, por exemplo, né, terem hoje lideranças negacionistas das mudanças climáticas, isso é um fator, né, no debate internacional. Mas, de uma maneira geral, o conhecimento climático tem sido muito importante em influenciar as políticas, né? Quer dizer, todo o processo de criação das COPs, né? Os relatórios periódicos produzidos pelas Nações Unidas, né? O Grupo de Clima das Nações Unidas, que reúne um grande grupo de pesquisadores e que produz os famosos relatórios, né, relacionados à situação do clima no mundo, né? Então, têm sido documentos muito férteis, né? E muito importantes, porque eles nascem muito da conjugação de esforços de organizações, né, internacionais ou nacionais, né, relacionados à política, né, de implementação de políticas, e pesquisadores do campo, né? Então, há um claro, a meu ver, né, nesse campo, uma aceleração dessa relação, né, que em algumas áreas é mais difícil, tem menos, né, menos condições de encontro, né, entre a ciência
e as decisões e a elaboração de políticas, mas eu acho que na área de clima existe um clima muito favorável para que isso aconteça, né? A gente está num momento muito de amadurecimento de alguns campos científicos, né? Eu acho que a ciência está mais madura para pensar, né, essas relações e essas interfaces. Os fazedores de política ou de implementação de planos também estão mais sensíveis a conversarem a buscar evidências e conhecimentos, né? Então, há uma junção e há uma urgência, né? Há uma urgência porque se sabe que o processo está sendo muito acelerado, né? Os indicadores de mudança são muito acelerados e surpreendem a cada dia, né? Se esperava que a gente se chegasse a 1,5 grau lá no final da década, né? E já no ano passado nós estávamos com 1,5 grau, né, acima da média histórica. Então é uma coisa importante, né? Eu acho que aqueles políticos responsáveis, né, por decisões nos sistemas diversos, né, seja da saúde ou de outras áreas, né, colocam isso como uma prioridade e identificam, quer dizer, a necessidade de conhecimento para alimentar esse processo. Então, eu acho que é um momento positivo, né, em geral, de diálogo, né? Não quer dizer que esse diálogo seja tão automático, né? Mas há um clima maior, né, de implementação de diálogos que podem ser positivos e que podem trazer benefícios e acelerar o surgimento de soluções ou pelo menos amenizações, né? O que se chama das adaptações, né? Processos adaptativos, né? Que venham a permitir, né, não só a redução dos efeitos ou a mitigação dos grandes efeitos, né, responsáveis pelas mudanças climáticas, mas também de políticas adaptativas capazes de nos permitir viver, né, em melhores condições vis-à-vis as mudanças climáticas que já aconteceram ou que podem acontecer. Obrigada, doutor Maurício. Acho que foi, né, muito bom poder escutar do senhor, que faz parte de toda essa construção do SIDAX, mostrar os achados que já aconteceram, né, e o quanto que isso tem sido utilizado ou pode ser utilizado ainda para que a gente tenha a construção de políticas públicas que possam chegar de fato em quem precisa, para que a gente possa evoluir nessa conversa, né? Eu não sei se eu posso acrescentar aqui, em termos de política pública, né? O Brasil tem um conselho interministerial de mudanças climáticas, né? Que é formado por mais de 20 ministros, né? Que é responsável por definição das políticas climáticas, né? Eles criaram recentemente assessorias, inclusive uma assessoria científica, né? Para dar apoio, né, ao Conselho Interministerial de Mudança Climática. Então, quer dizer, é mais reforçando essa ideia né, do diálogo, né, entre nós, pesquisadores, né, e os processos políticos de decisão, né? Isso foi criado recentemente, esse comitê de assessorias, né? Uma deles é a assessoria científica, que é formado por 30 pessoas. Eu sou parte desse primeiro grupo que foi escolhido para participar desse comitê, e mostra esse diálogo, né? Quer dizer, entre nós, pesquisadores de um lado, e o mundo das políticas, né, do outro, né? E mostra a busca de evidência. Eu acho que esse deve ser uma mensagem importante para a sociedade, né? Porque há uma necessidade de buscar, né, ações e medidas, né, que atenuem os efeitos, né, que estão em curso, né, até que esses efeitos desapareçam ou pelo menos se atenuem, né, que é o grande questão, né? E aí é só para terminar, né? Por exemplo, na COP30, né? Uma das grandes expectativas é que se saísse com um plano de descarbonização do planeta, né? Ou seja, redução do uso de combustíveis fósseis, né? Um plano claro, né? De como os combustíveis fósseis seriam, né, isolados e seriam reduzidos, né, a sua utilização, né? Claro que isso vai levar alguns anos para mudar todo o sistema
de utilização, né, de energia e de produção de outras fontes de energia no planeta, mas ter um plano de descarbonização. E isso não saiu, né? Foi uma das grandes frustrações de quem estava na COP, né? Mas isso não nos permite, né, desistir, né, de continuar lutando, seja pela redução pela mitigação efetiva, mas pelos processos de adaptação, né, ao processo de mudança de clima, né? Então, esse é o papel um pouco de nós, pesquisadores, é contribuir para esse debate público alimentar, né, e produzir, né, ideias e alternativas. Até porque o banco de dados é um banco de dados vivo, então o SIDAX continua sendo alimentado, uma coorte, como você começou falando, então novos achados virão. Eu espero que sim. Nós estamos já começando alguns estudos interessantes para ver como políticas tipo Bolsa Família, né, e outras políticas sociais, a política das cisternas, que é uma importante política aqui de fornecer cisternas na zona aqui do semiárido, principalmente da região nordeste do Brasil, né? Nós estamos estudando, a gente já demonstrou que essas duas políticas têm efeitos na saúde importantes, mas a gente agora quer entender se eles têm efeitos amenizadores, né, ou atenuadores dos efeitos climáticos, né? Essa é uma das linhas, né, de investigação que nós estamos explorando, né? É exatamente conhecer com mais detalhes, né, como mecanismos como redução da pobreza, ou suprimento de água, ou atenua os efeitos, né, observados durante as secas ou períodos, né, de grandes alterações climáticas. Mais uma vez, então, Dr. Maurício Barreto, obrigada pela sua contribuição, pelas ideias que o senhor trouxe no nosso papo aqui. Tá bom. Obrigado, então. Foi um prazer estar com vocês. Então. Agradeço também. Tchau, Até. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra sempre no próximo episódio, né, Mila, do podcast de Biotech and Health aqui na MIT Technology Review Brasil. Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.